Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, dia 19 de março. E, bem, antes da gente iniciar o debate do programa de hoje, temos aí como tema central a questão da Lei da Segurança Nacional, os últimos acontecimentos, um debate importante aí a se fazer. Mas antes disso, lembrar aí os companheiros de já curtir o nosso link 24 horas, compartilhar aí nas suas redes sociais, manda nos grupos WhatsApp, Telegram, manda aí nos grupos do Facebook de esquerda, esse assunto aí que nós precisamos debater e o pessoal pode acompanhar conosco o debate. E também, você, além de ajudar na divulgação, pode contribuir com a nossa imprensa, contribuir no chat, com superchat, super sticker. Torne-se um membro também do nosso canal para ajudar aí a ajudar financeiramente a mantermos aqui uma imprensa que é independente e operária. E também se inscreva no canal, atingimos aí 90 mil inscritos, nos ajude aí a chegarmos a 100 mil inscritos, algo muito importante aí para o alcance, para a nossa TV independente operária. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento reunião de pauta que vai ao ar de segunda a sexta-feira, apresento junto com a companheira Marília Garcia, Nina Tenório e, bem, vamos lá. Bom dia, Nina. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo a Causa Operária TV. Bom dia aí para a nossa companheira apresentadora Marília Garcia. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. É isso aí. Bem, então, vamos iniciar aqui o debate. Como de costume, temos aí acompanhado a situação da pandemia aqui no Brasil. Vou apresentar para os companheiros os dados das últimas 24 horas, que, infelizmente, não são dados muito bons. A gente chegou aí ontem às 3 mil mortes diárias. Hoje, apresentado pelo G1, temos 2.659 mortes nas últimas 24 horas, mas não dá para acreditar muito nesses números, até porque ontem, na própria imprensa, tinha uma diferença aí, dos números apresentados. O G1 apresentava um número mais baixo do que algumas outras imprensas, mas, mesmo assim, esse número, com certeza, é subnotificado, dado aí as dificuldades das pessoas fazerem teste, aprovar mesmo que estão com o coronavírus. Bem, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.096 casos. É um novo recorde no índice aí de média móvel, mostrando que a situação é crítica. O número de casos também é alarmante. Nas últimas 24 horas foram 87.169 casos confirmados. Somando, então, temos 11.787.600 brasileiros que já tiveram ou estão com o novo coronavírus. E, para destacar também o número de mortes, né? Estamos chegando aí, a partir dos números oficiais, a quase 300 mil óbitos. Em números exatos, temos 287.795 brasileiros que, vamos colocar aí, foram assassinados pela essa política genocida do governo bolsonarista, dos golpistas, e a gente vê a situação se agravando. Tanto que, também já, para iniciarmos o debate, companheiras, eu vou apresentar aqui os números de São Paulo, porque é importante destacar a situação de um dos estados mais ricos do país, governado pelo científico João Dória. E aqui no estado de São Paulo, nós temos aí... Ontem, teve a primeira morte realizada, a primeira morte de uma pessoa que não conseguiu ser atendida pela UTI. Então, chegamos aí, de fato, à situação do Amazonas. Essa primeira morte sem UTI aqui na capital, porque a gente já estávamos denunciando que isso já estava acontecendo em outras cidades do estado de São Paulo. Mas, agora, comprovado, aconteceu aqui em São Paulo. Porque pode ter também já acontecido antes, né, mas a gente não ficou sabendo. Sabe, né? Exato, mas essa primeira morte por falta de UTI foi apresentada pelo próprio prefeito, Bruno Covas. E acho assim, ele apresentou
É porque o Estado tem feito aí uma campanha, um assédio moral contra a população, né? Eles estão apresentando esses números da lotação de UTIs, mas não com a preocupação não como denúncia da própria política genocida do governo deles, mas para fazer um assédio à população, para não sair de casa. Então, não saia da sua casa porque não tem mais leito de UTI, você vai morrer se você sair. Só que aí, como a gente coloca aqui em discussão, né, os trabalhadores estão saindo de casa, esse lockdown ele não funciona para a classe trabalhadora, então isso daí é um assédio moral diretamente contra a classe trabalhadora. Que é assim, escolha, você vai sair de casa, vai morrer, vai ficar em casa, vai morrer também de fome, se também ficar em casa e o patrão vai estar lá mandando mensagem, vem trabalhar, se você não vir trabalhar, você vai ser mandado embora. Então, eles não estão dando a notícia para informar, né? Ou então, temos 100% dos leitos ocupados, mas fiquem tranquilos, nós estamos construindo um hospital em cada lugar, cada local, cada zona, né, de São Paulo. Não, eles só estão aí anunciando para deixar a população com medo. E, bem, só para agora apresentar os dados de São Paulo, aqui em São Paulo, nas últimas 24 horas, foram registrados 17.492 novos casos. Nossa. E mortes, 659 mortes ontem aqui no estado de São Paulo. A gente estava até comentando que em relação aos dados de Cuba, porque nos dias anteriores apareciam uns coxinhas no chat falando: vão para a Venezuela, vão para Cuba, por que vocês não falam o número de Cuba? Olha, Cuba não chegou a 400 mortes no total, desde o início da pandemia. Só em São Paulo, em 24 horas, foram 659 mortes. Então, olha, meu amigo, eu preferi estar em Cuba, porque você acompanhar a situação que a pandemia está aqui no Brasil, de fato, é algo desesperador. Então, a campanha aí dos coxinhas vão para Cuba, ela é até uma campanha boa, né? Até algo que a gente gostaria de fazer. Claro que a gente tem um compromisso com o nosso país, ainda mais nós como militantes, né? Mas lá eles estão muito melhores do que a gente. Isso aí não resta dúvidas, né? Tipo, a metade, ou o número das pessoas que morrem em São Paulo por dia é o dobro do que morreu em Cuba durante toda a pandemia. É um negócio, assim, não tem nem comparação, cara. Vai lá ver o número de mortos em Cuba. Vai você, meu amigo, você não viu? Não, pra parar de passar vergonha. Ficar falando um negócio desse. Exato. Bem, passamos já para a companheira Marília também comentar. Que é importante a gente falar sobre os dados gerais da pandemia. Agora a gente está com, além da falta de UTIs, a gente tem a falta de oxigênio em vários locais, principalmente as cidades menores que estão aí em todo o país, né, que dependem do oxigênio, principalmente do oxigênio gasoso, aquele oxigênio de pistão, para a população para a população que está com falta, com dificuldades respiratórias, se utilizar. É importante falar isso daí porque na situação de Manaus, em que houve o colapso de saúde, a gente teve a falta de oxigênio que aumentou aí exponencialmente o número de mortes por conta da falta de recursos ali da pandemia. E exatamente isso deve acontecer no próximo período aí, em cidades pequenas de todos os locais, por conta aí da falta de capacidade de produção desse oxigênio e abastecimento desses locais. É importante falar isso daí porque, exatamente, como a gente falou, a população ela depende desse oxigênio para sobreviver. E a gente, além disso, a gente teve uma pesquisa do Datafolha sobre a situação da pandemia, a opinião das pessoas sobre a situação da pandemia, e exatamente a gente vê aí que 79% das pessoas estão morrendo de medo, falam que a pandemia está fora de controle,
e 62% dessas pessoas já falavam isso em janeiro. Quer dizer, a gente está vendo um aumento aí do número de pessoas que estão desesperadas, que percebem que a situação está fora de controle. E não é estranho, né? Porque, primeiro, que o número de mortos aí em todo o país é muito grande. Quer dizer, a gente está na casa aí dos 3 mil mortos. Apenas em São Paulo a gente tem quase metade do número de mortos, com 600 pessoas morrendo nas últimas 24 horas apenas em São Paulo. Isso daí é uma situação que, como alguns estudos já indicam, é uma situação mais grave para a pessoa pobre, né? Quer dizer, pessoa que não tem condições de tratar da saúde, eles falam que as pessoas que têm muitas comorbidades por conta da falta de condições de tratamento aí, de profilaxia com as doenças naturais aí da idade. Quer dizer, como a gente comentou, né, a população que é operária, que é trabalhadora, não vai ter condições de se tratar, assim como não tem condições de se tratar normalmente. Né? E esses setores aí são exatamente os setores que vão ter falta de oxigênio, porque dependem de hospitais menores, de centros de saúde menores e tudo mais, que não são tão engenheirados, e geralmente estão na periferia das cidades. Os hospitais dos centros das cidades maiores, eles geralmente se utilizam de oxigênio líquido, né? E eles têm um ponto de oxigênio e tudo mais. Mas uma grande maioria dos hospitais de cidades menores e hospitais de periferia não tem esse oxigênio e dependem de oxigênio de pistão, que é esse que está em falta. Então a gente vai ver aí que os primeiros locais que vão entrar em colapso vão ser esses locais das periferias, dos locais ali que é da população pobre. A gente tem um companheiro Márcio que mora no interior da Bahia e ele fala recorrentemente sobre os casos das mortes na situação ali do interior da Bahia, daquela região. E exatamente a gente vai ver que naquela região a gente não tem nenhum leito de UTI e a gente provavelmente esses setores ali que vão ter o maior número de casos de mortes por conta da superlotação dos leitos, por conta aí do colapso do sistema de saúde, que é um sistema de saúde muito precário. Então, exatamente, é importante falar isso para a gente mostrar que é necessário toda uma mobilização popular para garantir que novos leitos sejam construídos e que a gente tenha aí uma restituição das forças que sejam exatamente para cuidar da situação da pandemia, né? Porque a gente está num país do tamanho do Brasil e a gente não consegue nem produzir oxigênio suficiente para as pessoas que necessitam. É um descaso total. Isso daí já vem sendo conversado pelas forças públicas e é um toma lá da cá, né? Os estados falam com a nação fala com os estados, que cada um precisa produzir seu oxigênio. Mas a gente tem que colocar que é necessário um plano nacional de contenção da pandemia para que esse tipo de coisa, esse colapso do sistema de saúde não aconteça. Bem, só para acrescentar uma questão no sentido de que o problema para combater a pandemia também, fazer o tratamento das pessoas, não, além de faltar a UTI mesmo, faltar oxigênio, tem a questão de faltar mão de obra, né? O Brasil tem uma escassez de médicos que fazem aí o tratamento intensivo. Faltam 33.500 profissionais. O número aí que seria necessário para suprir a demanda nesse momento da pandemia. Então, a gente vê que, de fato, é uma questão gravíssima
como o governo se preparou para a situação da pandemia, porque a gente não tem oxigênio, nós não temos leitos de UTI, os aparelhos aí necessários para o tratamento intensivo, e não temos os profissionais para operarem aí esse tipo de tratamento. Mostra aí que dentro de mais de um ano que os governos poderiam ter feito isso, eles não fizeram absolutamente nada. E agora a gente não vê nem a movimentação para suprir essa questão, né, do oxigênio, suprir a questão dos leitos, dos profissionais, e nem a questão para suprir a necessidade da vacinação, né? Que diante dessa situação gravíssima, era aí para os governos estarem desesperados, correndo atrás de comprar vacina, de distribuir e tal. Mas não tem nada disso, tanto que, de fato, a gente vê aí as previsões de que até o final de abril estariam morrendo 4.000 pessoas por dia, e a gente até desconfia se não vai ser mais do que isso, porque, diante dos números, a situação é cada vez mais crítica. E o que, de fato, essa pesquisa que aponta que 79% das pessoas estão com medo, bem, é normal mesmo que tenha muito medo, né? Porque você vê o governo e o Bolsonaro cada vez dá declarações piores. Ontem mesmo, em vídeo, durante uma entrevista, uma desses vídeos que ele faz ao vivo, né? Ele até faz um gesto de zoar as pessoas que estão morrendo por falta de ar. Eu olhei aquilo e pensei, de fato, dá muito medo, só que eu fico com mais medo desse governo, e eu penso assim, a gente, de fato, precisa se organizar para combater esse governo, né? Porque você vê que é um genocida, de fato, que está organizando assim as mortes, né? Mas só você não fazer Mortes nada que você organizadas. organiza mesmo essa questão, Não. essa situação. E você vê também que, assim, já é o 20º dia que o Brasil está batendo recorde aí no número de mortes. Tá, assim, todos os dias o número de mortes é superado aqui no Brasil. Então, se tem um gráfico, tá assim, ó, disparando lá para cima, porque, de fato, nada tem sido feito, né? A gente vê, fora essa declaração aí, essa encenação aí do Bolsonaro de imitar uma pessoa morrendo de falta de ar e tal, ele ainda foi lá questionar o motivo da lotação das UTIs, falou, parece que todo mundo agora só morre de Covid, não sei o quê. O cara ele não tem nem para fingir na imprensa, fingir que está fazendo alguma coisa, está trabalhando em torno disso e tal. Não, nada disso. Assim, ele falou o seguinte, morreu de Covid, parece que só morre de Covid, os hospitais estão com 90% da UTI ocupada. O que a gente precisa fazer? São quantos de Covid e quantos de outra enfermidade? Tipo, o cara nem tá nem aí, nem liga, nem sabe o que ele está fazendo, nem sabe o que ele deveria estar fazendo. Quer dizer, sabe muito bem, né, o que ele deveria estar fazendo. Mas não segue o que ele deveria estar fazendo e não toma nenhuma medida, de fato, contra o coronavírus. Nem Bolsonaro, nem os governadores, como o lindo científico Dória. O que adianta ele falar esse lockdown? Eu nem entendi qual que é as medidas desse lockdown roxo aí, porque você sai no metrô e está tudo lotado. Você vai no busão, está tudo lotado. Não tem fase roxa de nada. É tudo uma mentira, é tudo um show para dizer que eles estão tomando algum tipo de medida combativa aí contra o coronavírus, mas não existe nada. Na prática, o que a gente vê é que não existe nenhuma medida, não existe nenhum tratamento, não existe vacinação, que foi toda uma campanha em torno disso, mas hoje em dia eles preferem nem falar de vacinação, porque sabem que está um negócio assim, uma situação deplorável, o avanço da vacinação. Então, assim, não tem nada, de fato. E é por isso que a gente tem que lutar, porque não tem absolutamente nada, nem a vacinação, que era o foco aí dos grandes governadores científicos, está acontecendo. Só para ler aqui um comentário dos companheiros no chat, o Adriano Teixeira disse aqui que é importante lembrar que os golpistas fecharam a Fafem, fábrica de fertilizantes da Petrobras, aqui no Paraná, que produz oxigênio. E também outro companheiro lembra aqui que os médicos cubanos eles foram mandados embora do Brasil em 2019, de fato, pelo governo bolsonarista. Vejam só,
um governo que manda embora pessoas aí que estão contribuindo para os cuidados da população, que a questão dos médicos cubanos era uma questão emergencial, né? Os médicos cubanos faziam um trabalho aí no interior do país, onde os brasileiros não aceitavam as vagas, então eles iam lá e ajudavam as pessoas. E é importante lembrar o papel dos médicos cubanos em outros países em relação ao combate da pandemia. Eles foram para países da Europa, Itália principalmente, porque no país deles eles estavam sobrando, então Cuba exportou aí ajuda humanitária em relação aos médicos, né? É isso, e aqui no Brasil mandaram embora. Bem, então, nesse sentido, acho importante a gente entrar na questão no debate central do nosso programa de hoje, que mais aí um motivo para a gente se organizar, para a esquerda sair às ruas, colocar seus militantes, chamar os ativistas de esquerda, para fazer uma luta política de fato nas ruas, junto com os trabalhadores, junto com a população que está sendo vítima dessa política genocida e do aumento da força repressiva, de uso de uma lei ditatorial, que é o uso dessa lei de segurança nacional. Ontem veio a público aí, né? A gente acompanhou aí em portais de esquerda, denunciando aí que 5 militantes do PT foram presos por estenderem uma faixa contra o governo Bolsonaro. É uma faixa que tinha aquela charge da suástica, que inclusive ela foi censurada no ano passado, também teve já toda uma campanha de perseguição, uma perseguição contra o chargista, contra a charge. E aí, esse ano, os militantes aí que estenderam essa faixa foram presos. Isso daí também após o próprio Felipe Neto ter sido intimado aí por ter chamado o Bolsonaro de genocida. E tanto que agora a gente não pode mais falar que o governo é genocida. A gente não pode falar que toda essa política que está matando mais de 3 mil pessoas por dia é uma política genocida, os governos são genocidas, o Bolsonaro é genocida. E, nesse sentido, eu acho importante a gente fazer a discussão, né, em relação à revogação da Lei da Segurança Nacional. Tanto que, após o governo Bolsonaro, aumentou em 285% o uso dessa lei. Foram abertos aí vários inquéritos com uso baseado nessa Lei de Segurança Nacional. E eu gostaria de destacar um trecho Aí temos na tela o número de inquéritos abertos com base na Lei de Segurança Nacional. Vejam só, de 2018 foram 19 inquéritos, em 2019 26, e agora em 2020 51, um aumento exponencial do uso. E eu só gostaria de destacar um trecho da lei que possibilita aí que pessoas que falem contra o Bolsonaro sejam presas. Aqui está. A Lei de Segurança Nacional estabelece como crime, em seu artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Eu acho importante a gente levantar esse debate, porque o que acontece? Quando o Daniel Silveira foi preso também a partir do uso dessa lei, porque ele estava aí difamando o Supremo Tribunal Federal, nós nos colocamos contrários a essa prisão, fizemos aí a denúncia e falamos que a esquerda, principalmente, não deveria apoiar essa lei, não deveria apoiar a prisão do Daniel Silveira, porque isso seria usado contra a própria esquerda. Tem pessoas até que, para caluniar o PCO, para
desmerecer as nossas análises, falar, não, tudo você já tem, a esquerda já é perseguida, isso já acontece, está certo mesmo prender esse Daniel Silveira, é um ato democrático, tem que impedir mesmo pessoas que pedem o AI-5 de ficar falando e tal. A gente colocou, não importa o que ele falou, ele é um pé rapado, é um zero, não importa o que ele está falando, importa o que estão fazendo contra ele, a lei que estão usando contra ele, porque isso é para aprofundar o fechamento do regime, isso é para, em algum momento, aprofundar a perseguição contra a esquerda. Bem, o mundo gira, né, porque o mundo não é plano, e aí a gente vê isso acontecer. Agora já está sendo diretamente usado contra a esquerda. E aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal tinha definido que o Silveira tinha falado era aí um ataque à honra, se encaixava nessa lei. Como é o próprio Estado que define o que você pode falar ou não, então agora, nesse momento, eles definiram que você falar genocídio é uma calúnia contra o presidente. Então, a partir disso, seria justificável você ser preso. Então, tá aí, né? Ontem, no programa Edição, até eu e Juliana, a gente estava até brincando, né? Se nós fôssemos sectários, poderíamos falar, né? Que poderíamos mudar o nome do partido para o partido Eu Avisei, porque a gente sempre levanta o debate e tal. Claro que é uma brincadeira, a gente tem que usar os exemplos políticos, né, os acontecimentos políticos, para levar uma campanha de conscientização para a população, uma politização, fazer um debate sério em torno da questão. Então, nessa situação, a gente vai fazer esse debate, porque é preciso revogar essa lei, é preciso que a esquerda não faça campanhas apoiando leis repressivas, e é preciso, principalmente, lutar contra. Tanto que aí já faço o convite, a convocação para o ato do dia 31, estava certo, de março, que é o dia, os coxinhas estão chamando um ato para comemorar o golpe da ditadura militar, e nós, como de esquerda, precisamos fazer um contra-ato, uma grande manifestação, para colocar esses coxinhas para correr, para lutar contra o fechamento do regime, porque agora não é só mais a pandemia, né? A gente não pode, diante de todo o desastre da pandemia, a gente não pode denunciar os responsáveis por esse desastre. Então, nós precisamos seriamente lutar contra isso. Sobre esse negócio da Lei de Segurança Nacional, quando teve o caso do Alexandre Silveira, a esquerda queria... Os argumentos todos da esquerda, né, era um negócio meio... Vamos combater a ditadura com a ditadura. O cara fez um comentário, falou algo, apoiando o AI-5, então vamos combater ele, censurando o que ele está falando e levando ele para a prisão. Então, assim, foi uma coisa que a gente denunciou, de fato, bastante, porque... Isso é uma ditadura. Você falar algo e você ser preso por algo que você falou, por mais sem noção que seja o que você falou, por mais agressivo que seja o que você falou, é algo que você falou. O cara não chegou lá e implantou o AI-5. Ele falou que ele apoiava. Então, é um negócio assim, não dá para você combater a ditadura com uma medida ditatorial. A gente já viu isso agora, a gente tinha falado, que nem você disse, né? A gente já tinha falado, isso é uma coisa que vai recair sobre a esquerda e tal, mas não porque a gente é evidente, não porque a gente tem bola de cristal, mas porque qual que seria a intenção da direita em simplesmente prender um cara que falou apoiando a ditadura, sendo que eles apoiam a ditadura. Tipo, o cara foi um boi de piranha lá, foi usado aí para ver como que ia estar a situação, você vê que a esquerda toda apoiou. Aí agora teve o negócio do Felipe Neto, agora teve o negócio dos militantes. Militantes foram lá erguer uma faixa contra o governo Bolsonaro, chamando ele de genocida, com aquela charge que teve todo um movimento em cima dela, porque já tinha tido o negócio da censura. Uhum. Foi censurado, um monte de artista começou a imitar, fazer suas versões da própria charge, fez todo o movimento. Os caras pegaram, botaram na faixa, foram pendurar. E foram censurados, e estão sendo processados pela Lei de Segurança Nacional. Então, assim... Imagina se todo mundo... Porque até na manchete lá do Estado de São Paulo, o pessoal ainda falou, essa legislação tem sido usada para embasar investigações contra opositores do governo Bolsonaro. Apesar de ter tido negócio lá com Alexandre de Moraes, esse é o foco da Lei de Segurança Nacional.
impedir que pessoas fazer uma investigação sobre opositores do governo Bolsonaro. Ou seja, você não vai poder mais falar contra o Bolsonaro, porque teve o tweet do cara também, o cara fala no próprio Twitter dele, alguma coisa contra o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro veio para minha cidade e tal, não. Não pode falar, não pode levar uma faixa, não pode se manifestar. Daqui a pouco você vai montar uma barraquinha na rua, fazer um mutirão, que nem a gente vem fazendo com os comitês de luta. Vai chegar a polícia lá e falar, Lei de Segurança Nacional, não pode distribuir material pelo Fora Bolsonaro, está proibido. Porque apoiar uma lei dessa é isso que você está apoiando, no fim das contas. É uma evolução do negócio isso daí, né? Eles proibirem você de fazer campanha nas ruas. Exato. Bem, passamos para a companheira Marília. Bem, primeiro a gente tem que falar, né, das origens da Lei de Segurança Nacional. Lembrar que ela foi aprovada em 1985 pelo general Figueiredo, no final da ditadura. Lembrar que também essa lei ela foi aprovada antes da Constituição vigente no país. Quer dizer, é uma lei, inclusive, inconstitucional no sentido da liberdade de expressão e tudo mais. Lembrar também que todas as condenações atuais da Lei de Segurança Nacional foram referentes a questões que as pessoas falaram, simplesmente. Quer dizer, a pessoa falou que era genocida, outra pessoa falou que queria o AI-5, outra pessoa falou ali que queria acabar com o Bolsonaro, e daí as pessoas foram presas por conta disso. E é importante colocar isso daí porque a gente está tendo uma escalada do uso dessa lei. A gente já falou que o título desse programa, inclusive, fala que a Lei de Segurança Nacional teve um aumento de mais de 200% no uso no governo Bolsonaro, e exatamente essa lei se opõe às leis de imprensa, às leis de liberdade de expressão, como a gente já falou. Quer dizer, é uma questão esdrúxula, né? Quer dizer, uma questão que de fato precisa ser combatida. A gente vê aí uma série de setores se opondo a essa Lei de Segurança Nacional, agora que ela foi aplicada contra setores da esquerda, mas na hora de ter uma política de princípio, ninguém teve, né? Quer dizer, na hora que o bolsonarista foi preso, falaram inclusive que era lesa humanidade, o que ele tinha feito, porque falar que é o AI-5 justificaria um AI-5, quer dizer, você pode prender a pessoa por falar alguma coisa se é um bolsonarista, mas se não é bolsonarista, você não pode falar. Aí tá a charge que suscitou a prisão ali das 25 pessoas, quer dizer, das 5 pessoas em Brasília, e também a gente teve a prisão das 25 pessoas em Uberlândia por conta aí dessa Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, é uma operação nacional, o aumento da prisão, um aumento dessas prisões. A gente vê que esses setores que são presos são setores menos embasados politicamente, quer dizer, que são que pela falta de resistência política desses setores, eles tendem a sofrer primeiro, né? A gente teve o Felipe Neto, que não tem nenhum movimento político, agora teve esses militantes que, por serem petistas, né, o PT não defende nem o próprio Lula, imagina só defender os militantes. E a gente vai vendo que o governo vai comendo pelas beiradas aí e vai implantando um regime ditatorial. É importante falar isso daí porque nesse momento em que há todas essas prisões políticas, finalmente, a gente vê aí que é o mesmo momento em que a gente tem a questão dos direitos políticos do Lula. Quer dizer, no momento em que
há uma intensificação da luta de classes no país, por conta da retomada dos direitos políticos do Lula e por conta de toda a crise decorrente aí da situação da pandemia, a gente vê aí que também, e no mesmo momento, inclusive, que as Forças Armadas levantam a cabeça aí por conta dessas questões do Lula, a gente viu as declarações do Mourão, do Vilas Boas e do clube militar, falando contrários à questão do Lula. Tudo isso mostra que a gente, de fato, se encaminha para um regime de militares, né? Quer dizer, se não houver uma luta contra essas posições direitistas e ditatoriais, a gente se encaminha aí para um regime fechado, que você não pode falar nada que você vai preso, né? Essa a posição oficial aí que a gente vê que vai acontecendo. Exato. Bem, precisamos encerrar a reunião de pauta de hoje, então já aproveitar aqui, agradecer os companheiros no chat, contribuíram aí com o superchat. Nós temos um novo membro, o Victor Alec, que além de tornar-se um membro, contribuiu com o superchat. Agradecer o pessoal do chat, que comentou aqui também. E lembrar aí os companheiros de convidá-los a continuar acompanhando a nossa imprensa. A gente está fazendo aí a campanha contra essa Lei de Segurança Nacional. No nosso Diário Causa Operária tem texto, matérias aí, inclusive do companheiro Rui Costa Pimenta, de outros companheiros, a nossa imprensa continuar fazendo esse debate, que é como a gente... como eu disse, né, diante de uma situação política, a gente não tem que ficar falando eu avisei, né? A gente tem que fazer uma política, fazer um debate, e principalmente fazer uma campanha, fazer uma luta política contra esses acontecimentos. Então, reforço aí o convite, a convocação para o ato do dia 31 de março. Bem, é isso, né, companheiros? É isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu. E até amanhã. Obrigada, Marília. Isso, obrigada, Marília. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada aos companheiros. Continuem aí ligadinhos na COTV. Amanhã tem análise política da semana, a partir das 11h30, aqui na COTV, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, acompanhe também, que com certeza ele fará aí o aprofundamento do debate desse tema. Bem, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada.